noite diferente, onde nós vamos rever algumas maneiras e pensamentos que nós como cristãos estamos tendo, e como nós estamos agindo e como Deus está vendo todas essas coisas. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor, a se colocar de pé. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10. São Lucas, capítulo de número 10, do versículo de número 25. E nós vamos lendo aí, em nome de Jesus. Quem achou diz amém. Todo louvor seja dado ao nome do Senhor nesta noite. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. E eu gostaria que a igreja repetisse comigo esta última parte. Vá. Toda a igreja, todo mundo junto. Quem não tem a Bíblia vai ler do mesmo jeito. Vamos lá? Vá e faça. Quem disse isso? Jesus. Os irmãos podem assentar. Estão no seu lugar. Em nome de Jesus. Que interessante. Que texto muito conhecido de todos nós. O texto, a parábola do bom samaritano. Meditando nesta palavra, eu tenho certeza que você tira muitas lições para a tua vida. Eu tenho certeza que você já ouviu esta mensagem, esta palavra, várias vezes no decorrer da sua vida. Muitos pastores, muitas pessoas já ministraram dentro deste texto, do bom samaritano. E eu tenho certeza que mesmo que não lêssemos aqui, você saberia de cor o que é o texto do bom samaritano. E eu estive pensando, orando ao Senhor, e Deus falando comigo de algumas maneiras, de tipo de pensamento que os cristãos andam tendo, guardando, pensando para poder viver. E dentro deste pensamento, dentro desta
do que eu posso aprender aqui na palavra do Senhor, eu vou encontrar aqui 3 personagens que falou muito ao meu coração e que eu aprendi muito lendo sobre isso. E o texto e o tema da minha mensagem hoje, eu disse para o pastor, eu vou pregar: Deus está trabalhando. Pense nisso. Deus está trabalhando. Pense nisso. Por que é que eu coloquei este tema? Eu preciso crer, você precisa crer que Deus está trabalhando para mim e para você. Nós já entregamos a nossa vida para o Senhor, nós já chamamos o Senhor Jesus para morar no nosso coração, e nós entendemos que a partir daí o Senhor, Ele está trabalhando por nós. Mas a gente vê muitas pessoas dentro das igrejas, muitos servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão dentro das igrejas ou estão convivendo em lugares, caminhando e pensando de maneira diferente. E aqui dentro desse texto que Jesus aqui estava dizendo para um doutor da lei, porque o doutor da lei era aquele homem que entendia, que era estudado, ele estudava as Escrituras, o Velho Testamento, era um homem que entendia das leis. E a Bíblia vai dizer que este homem encontra com Jesus e ele quer colocar Jesus à prova. Deus está trabalhando. O Senhor, Ele nunca perdeu o controle de nada. Doutor da lei, entendido, conhecia, estudado, e ele agora encontra com o Rei, com o Senhor Jesus, e ele agora quer perguntar, ele quer colocar Jesus à prova. E Jesus, que é o conhecedor de todas as coisas, Jesus, ele pergunta para o Senhor o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, que é conhecedor de todas as coisas, olha para aquele homem, conhecendo o coração daquele homem, que ele entendia, que ele sabia. Jesus faz uma pergunta para ele, para que ele pudesse entender. Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? E ele vai dizer realmente o que estava na lei, porque ele entendia, ele sabia, ele estudava. E ele disse para o Senhor Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aleluias! Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, então faça isto e você viverá. Interessante ver aqui que Jesus fala com ele e logo Jesus quis mostrar para ele em uma história, em uma parábola, aquilo que Jesus queria dizer para ele. Porque é isso que é uma parábola, é uma história contada para ensinar alguma coisa, falar alguma coisa. Eu quero dizer algo através daquela pequena história, para que a pessoa entenda. E Jesus usa agora sobre aquele homem que estava passando por aquele caminho e os assaltantes pegam ele. Interessante ver que Jesus vai com cautela, Jesus vai falando de uma maneira tão natural. Jesus, assim, a maneira que Jesus agia é muito linda, porque quando as pessoas vinham, quando os doutores da lei vinham, os fariseus, os saduceus, eles queriam pegar Jesus em contradição, eles se esqueciam ou estavam sem realmente saber quem era Jesus, sabiam da lei, mas na prática eles não praticavam. E Jesus conhecia todas as coisas. Jesus agora vai contar uma história para ele, simples, e ele começa a falar: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões, e os ladrões bateram muito nele e machucaram e deixaram ele caído pelo chão. Só que naquele caminho onde aquele homem estava sozinho, passou ali um sacerdote, e o sacerdote olhou para aquele homem e passou para o outro lado e deixou aquele homem caído no chão. Veio o levita, passou
por aquele caminho também fez a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus também disse para ele, passou também ali um samaritano, e aquele samaritano olhou e não teve a mesma atitude que o sacerdote e o levita teve. Ele parou, ele se compadeceu. Então eu chego à conclusão que existem pessoas ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, que andam vivendo a vida, pensando de alguma maneira que talvez não seja a maneira que Deus esteja agradando. E aqui eu posso ver que quando os ladrões, eles pegam aquele homem e eles ele bate naquele homem, maltrata e machuca e tira tudo daquele homem, eu posso entender que aqueles homens que fizeram isso, eles pensavam de uma maneira, eles levavam a vida dele pensando daquela maneira, e eles pensavam desta maneira: o que é meu, mas o que é teu deve ser meu também. Olha para vocês verem. O que é meu, mas o que é teu deve ser meu também. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E quando nós vemos esta situação destes homens tendo esse tipo de atitude com aquele homem, nós entendemos que aquele homem, aqueles ladrões pensavam assim. E talvez você pode estar perguntando assim: mas pastora, eu não bato em ninguém, não maltrato, não roubo ninguém, eu não faço essas coisas com ninguém. Mas você pode fazer algo, ou muitas das vezes pessoas agem desta maneira, fazendo desta maneira, que acaba sendo a mesma coisa. Quando as pessoas cobiçam o que é dos outros, quando as pessoas se aproximam dos outros por interesse, quando as pessoas pensam em tomar o lugar do outro, elas estão tendo esse tipo de pensamento, elas estão levando a vida com esse tipo de pensamento. O que é meu, mas o que é do outro também tem que ser meu. Pensamento egoísta, pensamento diabólico, pensamento que não traz vida, pensamento que mata. E há muitas pessoas caminhando no nosso meio, caminhando no meio da cidade, caminhando no mundo desta maneira, vivendo a vida desta maneira. O que é meu, mas o que é teu deve ser meu também. Quando nós sentimos inveja, talvez você já sentiu isso na sua vida alguma vez? Nós precisamos orar, pedir ao Senhor para tirar esse pensamento que está arraigado em nós, para que nós levemos uma vida desta maneira. E tem muita gente que leva a vida assim. E era o que aqueles ladrões tinham em mente e agiam daquela maneira. Este é o primeiro pensamento que existe no meio das pessoas, que existem no meio de pessoas à nossa volta. Segundo pensamento que nós vamos ver nesta noite, o pensamento de como aquele sacerdote e aquele levita pensavam e levavam a vida. O sacerdote, irmãos, era aquele que representava as pessoas diante de Deus, estava no altar, adorava a Deus. Os levitas estavam junto com o sacerdote no templo. De certeza que aquele sacerdote, ao passar por ali, viu aquele homem caído e pensou que ele estava morto, e ele sabia que se ele tocasse no cadáver, era considerado impuro, ele estava impuro, ele não poderia talvez entrar no templo para adorar. Ele preferiu passar para o outro lado. Pensamento, o levita fez do mesmo jeito. O pensamento que este sacerdote e esse levita estavam levando e pensando, representam hoje para nós os religiosos, as pessoas que são muito certinhas, que querem tudo muito certinho, que entendem, mas que na realidade não praticam, falam,
mas não praticam, não exercitam aquilo que aprenderam. E este pensamento é um pensamento também egoísta. Porque quando Jesus estava dizendo a história para aquele doutor da lei, Jesus estava querendo passar uma mensagem para ele. Jesus estava querendo dizer algo para aquele homem, que ele pudesse entender. Mas aquele sacerdote e aquele levita, e hoje, os religiosos da nossa época, hoje as pessoas que acham que são certinhos, perfeitinhos, que não erram, que as coisas têm que ser muito na linha, elas pensam também desta maneira: o que é meu, o que é teu, é teu. Há uma separação no meio das pessoas que têm esse pensamento. Há uma distância das pessoas estarem juntas, caminharem juntas, quando elas têm esse pensamento. E o que mais nós vemos hoje são pessoas com este pensamento. Eu não quero saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Eu não quero saber o que é dele, o que é meu. Se ele está passando essa luta, é problema dele. Nós esquecemos e começamos a aceitar esse tipo de pensamento e nos esquecemos daquilo que Jesus tem nos ensinado, daquilo que está na palavra do Senhor. É por isso que nós estamos vivendo um caos, estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos em que Jesus disse na palavra dele que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. O amor está se esfriando e as pessoas começaram a viver pensando desta maneira: o que é meu, o que é teu, é teu. E essa separação está fazendo um arraso, um destroço no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui para poder falar para mim e para você que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser diferente. E interessante que quando a gente pensa o que é meu, o que é teu, nós pensamos talvez em bens financeiros, porque também acontece assim. Mas eu não quero ir muito longe e nem dar explicação aqui que você não vá compreender, meu irmão e minha irmã. Quando você diz que o que é teu, o que é meu, e você faz esta separação, você também está dizendo, se o teu irmão está precisando de um apoio e você não faz, você está agindo com esse tipo de pensamento. Quando o teu irmão precisa de você por uma hora para se derramar, para pedir você para orar, para você interceder, você também está tendo esse tipo de pensamento. Você está fazendo com que a sua vida caminhe com esse tipo de pensamento. Quando você não quer perder tempo ajudando alguém, orando com alguém, lendo a Bíblia com alguém, indo na casa de alguém fazer uma visita, você está vivendo com esse tipo de pensamento, deixando para lá como aquele sacerdote, aquele levita fez. Não quer saber se está vivo, se vai viver, se já morreu, não interessa. Eu quero cuidar daquilo que é meu. Eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar dos meus bens, eu quero cuidar das minhas finanças, eu quero cuidar do meu trabalho. O outro não importa, é Ele que faça, é Ele que corra atrás, em nome de Jesus Cristo. Este não é o pensamento que nós como cristãos precisamos ter. O que é meu, o que é teu. Não, nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Nós precisamos rever, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós carregamos como bagagem da parte de Deus, aquilo que Jesus ensinou na palavra dele, aquilo que Jesus plantou no nosso coração como filhos do Senhor, como herdeiros de Deus, como aquele que quer ir morar no céu, como aquela ou aquele que quer ir morar no céu. Nós temos que rever os nossos pensamentos. Nós precisamos nesta noite sair da casa do Senhor revendo esse tipo de maneira de viver e levar a vida pensando desse jeito. Mas interessante que depois que Jesus fala sobre
o levita e o sacerdote. Jesus também fala para ele entender. Eu creio que ele deve ter ficado um pouco assustado, né? Jesus vai falar assim: mas também naquele caminho passou um samaritano. E o samaritano, quando viu aquele homem caído, ele chegou perto, ele pegou aquele homem, ele passou o óleo na ferida daquele homem, azeite, ele pôs aquele homem no seu animal, ele levou aquele homem para uma hospedaria, ele pagou o que aquele homem precisava, louvado seja Deus, aleluia. Ele se compadeceu daquele homem, e ele ainda disse para aquele homem: eu vou, e quando eu voltar, se tiver alguma coisa para pagar, eu vou pagar. Aquele samaritano, ele não era aceito pelo sacerdote, pelos judeus. Os judeus naquela época não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos, eles eram amaldiçoados. Na congregação judaica, eles eram amaldiçoados. O samaritano não era aceito. Eles tinham uma diferença interessante. Jesus agora fala para ele, imagina agora o doutor da lei, ouvindo Jesus falar, e agora Jesus fala, e o samaritano passou, mas o samaritano parou, mas o samaritano ajudou, mas o samaritano fez. Aí interessante, que Jesus pergunta para ele assim: qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Qual destes três homens? E aquele doutor da lei, ouvindo Jesus, ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus encerra a conversa, a parábola e a história dizendo assim: vá e faça o mesmo. Olha que coisa interessante. Isto prova que o pensamento, aquele homem, o samaritano, ele entendeu o que era realmente servir, porque ele não só sabia, como ele praticou. E o pensamento daquele samaritano, aquele homem que demonstrou essa atitude de pegar aquele homem machucado e fazer tudo aquilo com ele, demonstrou que ele pensava da seguinte maneira: o que é teu, mas o que é meu pode ser teu também. Quem entendeu pode dizer um amém? Quem entendeu pode dizer um glória a Deus? O samaritano entendeu o que era servir o reino de Deus. Ele entendeu o que era praticar a lei. O doutor da lei sabia tudo. O samaritano teve atitude e colocou em prática o que estava escrito na palavra: amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? E ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus hoje pergunta para você: quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Será que você está pensando em ajudar somente aquela pessoa que está na tua casa, que é teu parente, que é teu familiar? Será que você só tem pensado no próximo, que é o que está próximo a você na sua casa, da sua família, o seu vizinho? Será que o teu próximo, o seu próximo, o meu próximo não pode estar longe, em outra nação, em outro país? Jesus disse para o doutor da lei: vai e faça o mesmo. Já que você entende da lei, pratica agora. Jesus está dizendo para nós nesta noite: qual é o pensamento que você tem? Qual é o tipo de pensamento que tem na sua cabeça que está fazendo você levar a sua vida? Será que você já fez uma análise daquilo que você tem vivido, daquilo que eu tenho vivido, o que nós temos apresentado para Deus? Será que nós estamos como aquele doutor da lei, querendo colocar Jesus contra a parede? Ou será que nós estamos como o levita e o sacerdote? Será que nós estamos como o samaritano?
Qual é o tipo de pensamento que nós temos carregado conosco? Jesus nesta noite quer perguntar para você, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, onde o Senhor está provando aquele que o ama, onde Jesus realmente está provando quem é dele e quem não é. Nós temos que nos posicionar diante de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser como o pensamento daquele samaritano. Eu quero, em nome de Jesus, que esta palavra viva, que está na lei, onde é o mandamento de Deus, amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós precisamos ter atitudes, nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que é nosso, para que possa ser do outro também. Nós temos que deixar de lado aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus olha para nós e nem nos responde, porque Ele vê que não está de acordo com o que a palavra diz. E eu disse, Deus está trabalhando. Quando eu disse Deus está trabalhando, pense nisto, é para você pensar desta maneira: o que é meu, o que é teu, mas o que é meu pode ser teu também. Mas como assim, pastor? O que é teu e o que é meu pode ser teu também? Irmãos, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, nós somos filhos do Rei. O que é daquele que não serve a Deus é dele, mas o que é meu, que sou serva de Deus, escolhida, chamada por Deus, pode ser do outro também, precisa ser do outro também, para que esta palavra seja a palavra real na minha vida, para que ela seja real. E quando você faz de todo o coração, quando você faz com amor, as pequenas coisas que você faz têm valor para Deus. Não importa, porque o Senhor conhecia o coração daquele samaritano. Quando ele fez, o Senhor viu. E o Senhor recebeu e agradou. E eu tenho certeza que Deus, o Todo-Poderoso, trabalhou pela vida dele. Aí você vai perguntar, mas por que, pastora, Deus está trabalhando? Porque Deus só vai trabalhar para aquele que estiver com o pensamento desta maneira. Deus só vai te prosperar quando você pensar desta maneira. Deus só vai fazer as coisas caminharem para você quando você tiver esse pensamento com você. Quando você começar a servir o outro. Quando aquilo que é teu, que Deus te deu, começar também poder ser do outro, poder ser da obra, poder ser da igreja, poder ser do vizinho, poder ser daquele que está no hospital. Quando você começar a exercitar, usar esta ferramenta que você tem nas suas mãos, pode ter certeza que Deus vai trabalhar por você. Isaías capítulo 64, no verso de número 4 diz assim: nunca se viu nem se ouviu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar, irmãos, é uma característica de quem é filho de Deus, porque para esperar precisa confiar, precisa crer. Só espera quem acredita, só espera quem tem fé. Quem não tem fé, precipitado, não espera, porque não crê no sobrenatural, naquilo que não vê, mas só crê naquilo que vê, no visível, no palpável. Então, se você tiver este pensamento, se você exercitar na tua vida este pensamento, o que é do outro, mas o que é teu pode ser do outro também, pode ter certeza que Deus vai estar trabalhando por você. E aí o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai dizer para você: entrega, confia e descansa. Deus está trabalhando. Pense nisso. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer você sair daqui diferente hoje.
Eu tenho certeza que este pensamento vai inundar o teu coração, a tua alma, e você vai começar a agir de maneira diferente, você vai começar a querer ser diferente, você vai começar a querer ver a mão de Deus sobre tudo que Deus te entregou, você vai querer e vai viver, porque Deus vai trabalhar pela tua vida, porque esta noite é noite de você entregar, esta noite será a noite em que você vai confiar, e esta noite será a noite em que você vai descansar para a glória do nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu agradeço, meu Deus, porque o Senhor falou conosco nesta noite, falou comigo, Senhor. O Senhor começou a trabalhar na minha vida. E o Senhor me disse, meu Deus, sobre as maneiras que as pessoas levam a vida, Pai, pensando. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos, Pai, ter o primeiro pensamento, aquilo que é meu, aquilo que é do outro deve ser meu. Este não é o pensamento, Pai, que vem do Senhor. Nós não queremos, Pai, dividir na nossa vida, Pai, nós queremos somar, nós queremos multiplicar, nós queremos fazer como o Senhor nos ensinou. Não queremos, Pai, o que é meu e o que é teu. Este pensamento também, Senhor, traz divisão, esse pensamento traz facção, este pensamento machuca, este pensamento rouba a alegria, este pensamento rouba a paz, este pensamento não traz, Senhor, a alegria do teu Espírito. Ah, Jesus, nós queremos, Pai, nesta noite, pensar, meu Deus, como aquele homem pensou. Nós queremos, Pai, colocar em prática, meu Deus, a tua palavra. O que é teu, o que é do outro, mas o que é meu, como serva de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós queremos que seja também do próximo, que seja também do outro irmão, que seja também de outra pessoa. Senhor, nos ajuda, Pai, a cumprirmos a nossa missão. Nos ajuda, Pai, a vivermos a Tua palavra na íntegra, Senhor. Nos ajude, Senhor, nós precisamos. Eu quero ministrar, Pai, sobre esta igreja, sobre a igreja Fruto da Oliveira, Senhor. Que o que é meu é do povo de Deus, que o que é nosso, Pai, é daqueles que precisam. Senhor, em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite diferente, seja uma noite de total entrega. Senhor dos exércitos, seja uma noite de confiança, Pai, porque o Senhor trabalha para aqueles que esperam no Senhor. Nós queremos confiar nesta palavra, Senhor, e nós queremos descansar. Senhor, queremos deitar, Pai, com a nossa cabeça nesta noite, Pai, sabendo que o Senhor é um Deus que faz, sabendo que o Senhor é um Deus que cuida. Obrigado, meu Deus, porque nesta parábola nós podemos aprender, Pai, coisas ricas e preciosas da parte do Senhor. Nos ensina, Pai. Caminha conosco nesta terra. Abençoa este coração. Abençoa esta vida. Abençoa esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, para a glória do Senhor. Amém. E glórias a Deus. Os irmãos podem...